Efésios 6, no verso 12, a palavra diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que é um lugar celestial? Bom, lugar celestial, primeiro, nosso coração, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, o que o texto quer dizer? Nós, cristãos, nós caminhamos na terra e vivemos debaixo do propósito de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único pessoal salvador e, um detalhe muito importante, entregamos o senhorio da nossa vida nas mãos dele, nós vivemos sob o olhar dele e sob o propósito dele. Tudo que nós fazemos, seja na parte espiritual, anunciando o evangelho, atendendo necessitados, visitando os enfermos, enfim, exercendo o cristianismo, ou seja, na parte material, no nosso trabalho, nosso convívio em sociedade, convívio familiar, convívio com os amigos, tudo é debaixo do propósito dele. O cristão, ele não está num lugar por acaso, ele nunca está num lugar por acaso, ele pode até estar num lugar contra a vontade dele mesmo, mas debaixo do propósito divino, porque muitas vezes Deus tem planos para nós, e isso é bíblico. Jonas, Deus queria que ele fosse para um lugar, ele não queria ir, ele foi para outro, mas ele acabou tendo que ir para onde Deus quis que ele fosse. Então foi contra a vontade dele, mas conforme a vontade de Deus. E muitas vezes nós estamos em algum lugar ou em alguma situação que nós não queremos, não deveríamos estar, por nós acharmos que não era conveniente, mas é o propósito de Deus para nós ali. Algum resultado positivo tem. Mas aí, no dia a dia, levantam-se lutas. E por que vem essa recomendação de não lutar contra a carne e o sangue? Porque em outra parte da palavra fala que nós temos que orar e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, está sempre ao redor como um leão rugindo, procurando quem possa tragar. Deus, ele usa na terra de pessoas, o Espírito Santo, ele usa, é enviado por Deus na terra para nos guiar em toda a verdade, e ele usa de pessoas. E o brilho de Cristo está estampado em nós, independente dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos erros, dos nossos pontos fracos. O brilho de Jesus Cristo está estampado em nós. E quando nós entramos ou estamos em algum lugar, conforme o propósito de Deus, o inimigo, o nosso adversário, ele também tem aqueles que o louvam, que o buscam, que se entregam a ele e estão presos nas garras de Satanás sem saber muitas vezes. E o adversário então atiça essa pessoa, toma as suas ferramentas para mexer com nós. Só que ele atinge a nossa carne, mas a guerra não é contra a carne, é espiritual. Mas ele atinge a nossa carne para ver se consegue inflamar o nosso ego, para ver se consegue tirar a nossa motivação, para ver se consegue desviar a nossa mente do nosso propósito, para ver se consegue fazer nós ficar magoado, nós ficarmos aborrecidos, para tentar ferir o nosso próprio sentimento, nos pegar no nosso ponto fraco. E agora são quase 2 horas da manhã, eu estava deitado, meditando, dormi, acordei, comecei a meditar e Deus me trouxe essa palavra. Nós temos as ferramentas para lutar contra isso, que se chama oração e comunhão com Deus. E muitas vezes nós usamos as armas erradas. Vou dar um exemplo. Às vezes estamos no nosso trabalho, mesmo sendo o trabalho do dia a dia, nosso cotidiano, nosso ganha-pão. Nós cristãos estamos lá porque é propósito de Deus estar lá. Do nada se levanta uma luta, do nada se levanta uma guerra, do nada se levanta uma confusão. São as hostes espirituais da maldade usando as ferramentas dele para nos atingir. E como ser humano, o nosso primeiro impacto é natural, mas não deveria ser, é a gente usar a nossa própria carne para rebater o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, e a gente coloca tudo que é nosso, todas as nossas armas nessa guerra e saímos feridos e machucados. Acabamos sendo protegidos por Deus porque Ele nos guarda, Ele não nega a si mesmo e Ele tem uma promessa sobre a nossa cabeça. Mas nós saímos feridos e machucados
porque usamos ferramentas erradas. Então Deus me trouxe claro, muitas vezes a luta está constante, porque falta em nós uma mudança de estratégia para guerrear. A gente está dando muita atenção para a ferramenta do diabo e estamos deixando ele trabalhar com livre espaço. Se nós invertermos e tirar o foco da carne, da pessoa, daquele que é usado, e focar no mundo espiritual, combatendo com jejum e oração, nós venceremos em nome de Jesus. E não sairemos feridos da guerra e nem feriremos ninguém. Porque aquele que muitas vezes é usado pelo adversário para nos atingir, não sabe que está trabalhando para as trevas. Ele também está sofrendo, está amarrado, está preso. E ele precisa ser amado, precisa receber amor. E muitas vezes nós usamos as ferramentas erradas e acabamos fugindo do propósito para o qual Deus tem conosco. Perseguição é muito natural, já disse. Eu ouvi alguns anos atrás alguém que disse assim para mim: vocês crentes têm mania de perseguição. Não é bem assim. O crente, onde ele chega segundo o propósito de Deus, ele encontra objeção, ele encontra barreira, ele encontra resistência. E isso é bom, porque quando se está na vontade de Deus, está no caminho certo, a luta se levanta mesmo. Mas o assunto aqui é: quais são as armas que nós vamos usar para lutar contra o nosso adversário? Qual é a arma que eu e você está usando para guerrear essa luta? Nós estamos usando a nossa arma pessoal, nosso ego, nossa vaidade, nossa razão, ou nós estamos silenciando e deixando Deus agir? Então, nessa madrugada, eu meditando, Deus falou para mim: qual é a ferramenta que tem que ser usada? Deus me trouxe essa passagem bíblica e me ensinou qual é a ferramenta que está sendo usada. E uma luta que se levantou comigo, eu meditando e orando, entregando na mão de Deus, e claramente o Senhor falou: a ferramenta que você está usando a ferramenta tua, não é essa que você tem que usar, você tem que usar a minha. E eu fiz esse vídeo porque serve de aprendizado para todos nós. Jejum, oração e muitas vezes o silêncio e comunhão, para nós vencermos o combate espiritual que tem se levantado contra nós. Tá bom, gente? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.